Olá, esse é meu trabalho, Insurreição Pernambucana. Insurreição Pernambucana, 1645, 1654. A insurreição pernambucana cumpriu um importante papel na expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Os holandeses ocupavam a região Nordeste do Brasil em meados do século XVII. Os portugueses e holandeses se enfrentaram e quem comandava os portugueses era João Fernandes Vieira, um próximo senhor de engenho de Pernambucano. Nesta luta, os portugueses contaram com a ajuda de africanos livres e índios pontiaguares. Os portugueses se posicionaram contra os holandeses por causa de tantas cobranças de impostos e de empréstimos que os senhores engenho faziam com que os banqueiros holandeses e a Companhia das Índias Ocidentais, empresa que administravam as posses holandesas e foram da Europa. Insurreição Pernambucana, 1645-1654. Invasão holandesa em Pernambuco, fonte Zona Curva. Insurreição Pernambucana, 1645-1654. Outro fator que aumentou a rivalidade entre portugueses e holandeses foi a questão religiosa. Boa parte dos holandeses que estavam na região de Recife e Olinda, era formada por judeus ou protestantes nesse contexto religioso que trazia as consequências da reforma e da contra-reforma para o solo americano. O catolicismo professado pelos portugueses era mais um elemento de estímulo católico, processado pelos portugueses e mais um elemento de estímulo para expulsar os holandeses do local, porque os holandeses eram protestantes. Os conflitos iniciaram-se em maio de 1645, após o regresso de Maurício de Nassau. A Holanda, as tropas comandadas por João Fernandes Vieira receberam o apoio de Antônio Felipe Camarão, índio pontiaguar, conhecido como Pote, que auxiliou no combate aos holandeses, junto a centenas de índios sob seu comando. Outro auxílio recebido veio do africano Liberto Henrique Dias. Insurreição Pernambucana, 1645-1654. Maurício de Nassau, motivador da insurreição pernambucana, homem que governou a colônia holandesa no Nordeste do Brasil com a capital em Recife no ano de 1637 a 1644. Insurreição Pernambucana, 1645-1654. A Batalha do Monte Tabocas foi o principal enfrentamento ocorrido nesse início da ressurreição. Os portugueses conseguiram infligir um retumbante derrota aos holandeses, garantindo uma elevação da moral para a continuidade dos conflitos. Além disso, os insurrectos receberam apoio de tropas vindas principalmente da Bahia. Em solo europeu, os holandeses apoiavam os portugueses contra o domínio espanhol, mas ao mesmo tempo ocupavam os territórios portugueses da África Ocidental e no Brasil, sendo que além da região pernambucana, os holandeses tentaram ainda conquistar algumas localidades no Maranhão e em Sergipe. No início de 1648, a Holanda e a Espanha selaram a paz e os espanhóis aceitaram a entregar. Tal situação, o conflito continuou. Em abril de 1648, ocorreu a primeira Batalha dos Guarapes, em que os holandeses sofreram dura derrota, abrindo caminho para o ressurgimento do domínio português e a partir de 1654. A Batalha dos Guararapes
sobre a tela por Victor Meirelles, 1879. 1879. Batalhas do Guararapes, Morro dos Guararapes, local onde foram travadas as batalhas dos Guararapes, com Recife ao fundo, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes. O Morro dos Guararapes, local onde foram travadas as batalhas do Guararapes, com o Recife ao fundo, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, bem tombado pelo IFAM. Insurreição Pernambucana, 1645-1654. Insurreição Pernambucana na 1645. Fonte Pernambuco em revoltas. Insurreição Pernambucana, 1645-1654. Redição dos holandeses. João Fernandes Vieira. É para cortar isso? Não, só ler. Pernambuco na função do... Não, peraí. É para ler daqui até aqui? Foi o principal, porque... É para ler até onde? Até aqui. Eu falei que tinha você de filme. Foi o principal líder de reconquista dos mais poderosos terços do exército patriota nas duas batalhas dos Guararapes. 1600. André Vidal de Negreiros foi um militar, foi um governador colonial luso-brasileiro, nascido na Paraíba, mobilizou recursos e gentes do sertão nordestino para lutar ao lado das tropas portuguesas. Brasileiro, Henrique Dias, brasileiro, filho de escravos, conhecido como governador da gente preta, recrutou ex-escravos afro-brasileiros oriundos dos engenhos assolados pelo conflito e dominados pelos invasores como mestre de campo, comandou o terço de homens pretos e mulatos do exercício patriota. Exército Patriota. Nas duas batalhas dos Guarapes, suas tropas também eram denominadas, distinguindo-se para a bravura nos combates de Iguaçu, onde foi ferido 2 vezes. Participou ainda da conquista de Goiânia e notoriamente em Porto Calvo, em 1637, quando teve a mão esquerda entrelaçada por um tiro de arcabuz. Sem abandonar o combate, decidiu a vitória na ocasião quando Dom João IV, desautorizava a insurreição pernambucana. Em breve trégua, mas mesmo assim Henrique Dias escreve essas palavras aos holandeses: meus senhores holandeses, saibam vossas mercês que Pernambuco é minha pátria, que já podemos sofrer tanta ausência dela. Aqui haveremos de perder as vidas, ou haveremos a deitar vossas mercês fora dela. E ainda que o governador, a sua majestade, nos mande retirar para a Bahia, primeiro que o forçamos, havemos de responder-lhes e dar-lhes as razões que temos para não desistir dessa guerra. Pelo menos seus serviços prestados também recebeu vários títulos de fio-gado, como Mercê do Hábito, a da Ordem de Cristo
e Comenda de Soure. Essa é o Ser Felizes. É aqui, né? Aqui, ó. Não precisa. O Bolsonaro. Ai, cadê a tela? Vê se você faz ele funcionar aqui, Isaac. O quê? Faz ele funcionar aqui. Faz ele funcionar aqui. Coisa. Deixa eu por aqui. Aqui é muito melhor. Você Vou vem voltar para a aqui. tela principal, aí você encerra. Aqui. Ah, tá. Tela principal. Volta para a tela Aqui, principal. ó. Aí você fala. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu tava meio sonolento aqui, aí não tem como não, sabe, fazer aquele bocejo e tal, não tem como impedir isso. Tem que ser bem treinado, né, mãe? Tipo, essas coisas e tal, pra não fazer isso. Enfim, obrigado por assistir. Me dá um 10. Esqueci. Esqueci. Não, aqui. Não, É aqui, né? interromper.